esperamos que agora melhore. Melhore, né? Se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, nós estamos te ouvindo um pouco baixo. Tá ótimo. Uhum. E agora? Melhorou. Tá bom. Muito bem. Olha só, vamos voltar um pouquinho. A gente falou dos incêndios, do aquecimento global. Algumas pessoas aqui que estão assistindo, o Samuel, por exemplo, de São Paulo, perguntou, no momento, qual é a melhor forma que a gente pode ajudar? Aí eu passo para a nossa pesquisadora aqui. Bom, tem várias formas de ajudar. Vocês estão fazendo uma delas, que é nos conectar com várias pessoas para a gente poder demonstrar o que nós estamos passando, né? Apesar que a imprensa leva o conhecimento, mas nós estamos em frente, né, do problema, do fogo, o impacto do ano passado a gente está colhendo agora aqui no Pantanal Sul e no Pantanal Norte, com certeza, este ano, tanto os emergenciais como o próximo período reprodutivo, vai ser muito impactado. As pessoas entrem em contato conosco, entrem no nosso site, lá tem as formas como ajudar. De toda forma, já é a própria demonstração de solidariedade que nós temos todos os dias, e até um momento importante para a gente estar agradecendo, além de vocês, as pessoas que entram em contato conosco, né, tentando ajudar e ajudando de alguma forma, são todas muito bem-vindas e muito importantes para nós. Além das ações emergenciais que nós estamos fazendo agora, nós temos ações de médio e longo prazo, inclusive um plano de prevenção, que é isso que vocês estavam falando antes, que é muito importante para que a gente possa prevenir o problema no futuro. Com certeza. Isso é muito importante. Então, para quem está nos assistindo, basta entrar ali na página de um procurador qualquer do Google e digitar Instituto Arara Azul, vai aparecer o Instituto e lá você vai seguindo as orientações, vai encontrar uma forma de ajudar o Instituto, seja adotando um ninho, fazendo uma doação. Aliás, eu adotei um ninho, quero saber como é que estão meus filhotes. Eles estão seguros aqui no Pantanal Sul. Estamos cuidando muito bem. E em breve, vocês vão receber notícias, fotos, informações sobre o ninho e o que está acontecendo dentro desse ninho. Provavelmente a família já esteja lá. Então, vocês vão receber informações. Então, tem o Adote o Ninho, política de patrocínio. A base do Instituto Arara Azul está ok, está tudo bem por aí. Aqui na nossa sede, em Campo Grande, apesar da situação terrível, estamos bem. E no Centro de Pesquisa, no Refúgio Ecológico Caimã, também está tranquilo, porque não teve foco de incêndio lá este ano. Tem um detalhe muito importante que eu gostaria de comentar. O ano passado, quando teve aquela grande queimada, a gente sabia que tinha os impactos diretos, a gente mediu logo após o fogo o quanto afetou 40% dos ninhos foram afetados no primeiro momento. Porém, a gente já sabia que a longo prazo elas estejam lá tentando se reproduzir de novo. Aumentou muito a briga, disputa, competição por cavidades. A gente nunca tinha encontrado em 30 anos araras azuis, uma brigando com a outra de morte. A gente encontrou este ano. Uma arara foi morta em briga por cavidades. E aumentou muito a predação de filhotes e até de adultos chocando ovos, sendo predados por jaguatiricas e iraras. Então, a gente já previa que ia haver essa escassez de alimento para os animais e que poderia aumentar as disputas e predações. E, de fato, isso está acontecendo este ano, lá no Refúgio Ecológico Caimã. E isso, para se resolver isso, talvez pode se aumentar mais o número de ninhos artificiais, tem que ter aquela árvore Madave, né? Como é o nome? Manduvi. 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 Sim, é uma das estratégias. Inclusive, a gente está colocando ninhos emergenciais, porque a gente já tinha colocado uma quantidade de ninhos que achávamos suficiente, mas aí quando a gente começou a observar brigas tão ferrenhas, tão fortes entre os casais, a gente voltou a instalar mais caixas para suprir essa demanda, que não é só das araras. A gente teve tamanduá nas cavidades, outras espécies que neste momento também... Mesmo com aquelas placas de proteção de alumínio ali, de aço, eles conseguem predar o ninho.
É porque são ninhos que estão dentro de matas, e aí esses animais eles têm uma capacidade muito grande de locomoção. Irara parece um MacGyver, porque o bicho pula de um galho para o outro de 2 metros, é mais que um macaco. E ele vai, então, através de outros galhos que a copa se toca lá em cima, eles estão chegando no ninho. Embora a gente tenha cinta embaixo, eles estão chegando por outros lados. Então, não é todos os ninhos que a gente está Então, conseguindo ser efetivo. Porque além das iraras, além dos mamíferos, tem alguns voadores, como corujas e gaviões, que também predam. E isso também está acentuado pela escassez de alimento. os morcegos também fazem a predação ou eles utilizam os ninhos? Não, os morcegos eles têm uma convivência até razoavelmente pacífica com as araras, porque eles ocupam o topo da cavidade. As araras ficam na base e eles ficam no topo. São várias espécies interagindo dentro dessas cavidades, são mais ou menos 12 espécies de morcegos que a gente tem estudado e encontrado no Pantanal usando as cavidades. E só uma espécie que a gente já encontrou, que são hematófagos, se alimentando de filhotes. Porém, não levando à morte, nem causando debilitação. Ele sugou o sangue, a gente tem isso registrado em câmera trap, mas o bicho sobreviveu e ficou bem, não teve problema. Muito interessante, muito interessante. Quer dizer, é uma verdadeira simbiose ali entre o morcego e a arara. Quer dizer, não há um... Na verdade, não é tão... Toleram, né? Eles meio que se respeitam. Foi só esse indivíduo que a gente viu se alimentando num filhote. Em geral, eles saem da cavidade para se alimentar fora. Eles não se alimentam dentro da cavidade, que é onde estão os filhotes. Tem uma pergunta aqui da Kalina Rubia, que é como adotar um ninho. Então, a gente já mencionou isso antes. Entra no site do Instituto Arara Azul e lá você vai ser encaminhado a escolher a adoção do ninho, etc. Não é difícil, é bem simples esse processo. Então, essa pergunta está respondida. A outra pergunta aqui é se existem outras bases, além de Campo Grande, do Instituto Arara Azul. Por onde elas estão espalhadas, além de Campo Grande? Sim, a gente tem a base de pesquisa no campo, que é lá no Refúgio Ecológico Caimã, que é a nossa primeira base, mas atualmente a gente tem vários pontos onde temos apoio dos proprietários para trabalhar. Então a gente tem ponto em Aquidauana, Miranda, Bonito, Jardim e nesta fazenda São Francisco do Perigara, no Pantanal de Mato Grosso, que foi incendiado, que foi atingida pelo fogo neste ano. Então, na verdade, já respondemos também a pergunta da Tatiana Assá, que falou como está a situação da arara nesse momento, quer dizer, depende de região para região. Agora, o Instituto, eu sei que tem uma parceria. O Instituto está fazendo o quê? 30 anos, 40 anos? Sim, na realidade o projeto começou primeiro com o Instituto, porque quando eu comecei eu não tinha uma personalidade jurídica. Isso foi criado em 2003. Então o projeto está fazendo 30 anos, mas depois que a gente criou o Instituto, a gente começou a atuar como Instituto Arara Azul. Então é um projeto que tem 30 anos de trabalho. 30 anos de trabalho. E vocês têm uma parceria longa que eu vi com a Toyota, não é isso? Sim, cheguei a ser piloto de teste da Toyota para conseguir o primeiro veículo para começar esse trabalho no Pantanal, que foi inclusive meu objeto de mestrado. Eu precisava de um veículo para ser independente e chegar em todos os lugares que eu precisava. E aí, então, eu consegui um Jeep cedido por eles, era do departamento de engenharia, e eles me cederam e eu fazia teste para eles, mandando relatórios sobre o desempenho do carro. O carro foi tão bem que durou 11 anos, e dessa parceria virou uma grande parceria, porque depois eles cederam mais 2 Toyotas Hilux, hoje nós temos 4, além do que eles criaram a Fundação Toyota do Brasil em 2007, que é hoje um dos parceiros e patrocinadores do Projeto Arara Azul e do Instituto como um todo. Tem uma pergunta aqui de um amigo meu que é cirurgião vascular em São Lourenço, Minas Gerais, é que ele pergunta se a arara azul é uma ave exclusiva do Pantanal. Não, a maior população na natureza hoje é encontrada no Pantanal, em torno de 5 mil indivíduos é a estimativa, mas ela também ocorre
Só no Pantanal ela ocorre no estado de Mato Grosso do Sul e um pedacinho da Bolívia e do Paraguai, onde temos o Pantanal. Fora disso, ela também ocorre ali nos encontros dos estados de Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia, bem naquela região ali do Mato Pibe, e no norte do Brasil, no estado do Pará, e bem na divisa com o Amazonas, mais ali da Serra do Carajás mesmo. Neiva, me fala por que você se apaixonou pela arara azul? Por que você começou com a arara azul? Ou se, e as araras, a canindé, as outras araras também estão ameaçadas ou a mais ameaçada é a azul, a que te trouxe a paixão inicial? Então, a paixão inicial foi, eu digo sempre que foi um amor à primeira vista. Eu estava fazendo um curso de conservação da natureza e soube que ela estava ameaçada de extinção. Só que eu achei ela tão linda, tão encantadora, tão carismática, que eu falei, esse bicho não pode ficar, eu quero que outras pessoas venham ao Pantanal para vê-la. E eu saio desse curso, a Elisa estava comigo, junto com outros pesquisadores, e eu saio desse curso falando para todo mundo que eu ia estudar arara azul. E, de repente, eu vejo que ela é realmente especial, por esse requerimento de hábitat que ela tem, depender de poucas plantas na natureza, ela se alimenta de poucos frutos, basicamente de 2 em cada local de ocorrência dela, e uma árvore para reprodução, e diferentemente das outras araras, que comem frutos e sementes em geral, são, a gente diz, generalistas, né? Comem outros frutos. Com isso, a arara azul ela acaba ficando mais frágil, por depender de poucas espécies na natureza, que é isso que está acontecendo agora com essas queimadas no Pantanal. Quando são queimadas essas palmeiras e a árvore de ninho, ela fica mais suscetível. E ela esteve, então, na lista de espécies ameaçadas, tanto do Brasil quanto da lista internacional, se recuperando, a população aumentando, crescendo e expandindo, e saiu da lista em dezembro de 2014. E ela é tão especial, assim, lá fora ela é considerada a rainha das araras. É um bicho muito inteligente, consegue andar de patins, cantar, dançar, consegue reproduzir algumas palavras. Então, assim, é um bicho realmente que encanta. Por isso que a gente utiliza ela como uma bandeira para a conservação do ambiente como um todo, das outras espécies e do Pantanal em geral. É muito simbólica e o seu trabalho é louvável e também ele é apaixonante. Há uma pergunta interessante que você já respondeu um pouquinho, mas como essa live é informativa, eu gosto de repetir. A pessoa pergunta aqui qual é a diferença no comportamento das araras. Então, você mais ou menos falou que a arara azul é uma arara. Primeiro, é a maior de todas. Segundo, é porque ela é mais delicada no sentido em que ela tem poucas fontes de alimento. As outras são mais generalistas. Não é isso? Isso. E com relação à reprodução também, as araras azuis elas são as maiores. Elas também demoram mais para se reproduzir do que as araras vermelhas e as araras canindés. Elas são mais tardias para amadurecerem. Elas também têm uma prole menor do que as araras vermelhas e canindés. Para você ter uma ideia, a arara azul ela coloca, em média, 2 ovos, podendo variar de 1 até 3. Araras vermelhas colocam, em média, 2 ovos, mas é mais comum ter 3 ovos, podendo chegar até 4. E araras canindé podem chegar até 6 ovos, em média, 3 filhotes. A arara azul, embora tenha 2 ovos, ela geralmente tem a sobrevivência de apenas 1 filhote. Então, tudo isso vai fazendo com que ela seja mais suscetível, mais frágil que as outras 2 espécies. Então, ela sempre vai ter uma prole menor, ela demora mais tempo no ninho, cuidando do seu filhote. E a relação comportamental, já foi encontrado filhotes extrapar em araras canindés, aliás, desculpa, em arara vermelha, e arara azul. E nesses 30 anos, a gente tem um banco de DNA, de sangue com análise de DNA, junto com a USP, colegas nossos desde o início do projeto, a doutora Cristina Miak, e nunca foi encontrado nenhum filhote extrapar, demonstrando a alta fidelidade do casal, que uma vez formado, vão estar sempre juntos até que um dos indivíduos morra. Já para a arara vermelha, foi encontrado um filhote, no mesmo ninho, 2 filhotes que não eram irmãos de pai e mãe. Entende? Então, assim, tem alguns comportamentos que hoje diferenciam, além da alimentação e também da distribuição,
que a arara azul tem uma distribuição basicamente em 3 pontos do Brasil, que foi esses que eu citei, enquanto que araras vermelhas e canindés, elas ocorrem desde o sul do México até o norte da Argentina. E as azuis não, são pontuais, basicamente no Brasil e um pedacinho da Bolívia e Paraguai. Muito interessante isso. Há uma disputa eventual pelas cavidades? Pode uma arara vermelha ou uma canindé invadir o território do azul? Eu acho até que a azul me parece mais forte para se defender, mas existe alguma competição nesse nível? Sim, existe sim. A gente vê as araras azuis e as vermelhas compartilham o mesmo ambiente de reprodução aqui no Pantanal. Ambas utilizam ninhos em cavidades arbóreas. E aí tem até uma diferença entre esses ninhos, porque as araras azuis geralmente têm uma abertura maior, uma cavidade maior, enquanto as araras vermelhas são mais tímidas, vamos dizer assim. Elas realmente não se mostram tanto e não são tão curiosas quanto as araras azuis. Daí elas procuram ninhos com a abertura menor, geralmente mais estreita, e a base delas mais profunda. Mas existem alguns locais que elas dividem os ninhos. Um ano utiliza azul, no outro ano utiliza vermelha, e alguns anos elas ficam brigando. A gente já conseguiu imagens em câmera trap, que a gente instala dentro das cavidades, observar disputa bem brava entre essas araras. Neste caso em especial, a gente tinha as araras vermelhas tinham feito a postura de ovos, e as araras azuis foram lá e brigaram tanto com elas que acabaram predando, quebrando esses ovos, e depois as araras azuis que reproduziram. Em outro ninho, que ainda não era com câmera trap, era com uma imagem de máquina fotográfica, as vermelhas chegavam a sangrar de tanto que elas se beliscavam e se bicavam. Então, às vezes, a briga é bem brava mesmo deles se machucarem. Mas e não é em todos os ninhos, mas em alguns ambientes Sim, eles concordo. compartilham cavidades. Isso. As vermelhas também podem comer os frutos das araras azuis, mas bem menor escala, porque ela come várias outras sementes de frutos do cerrados aqui no Pantanal. Só para todas elas têm mais ou menos o mesmo tempo de vida, ou varia vermelha, canindé, azul? Tem uma diferença. As azuis, a estimativa, tem um trabalho publicado com uma informação de vários criadores zoológicos do mundo inteiro, e esse trabalho ele fala de tempo de vida de várias espécies. Para araras azuis, eles estimam 50, 55 anos, mas nós no Pantanal já recebemos criadores na Alemanha e África do Sul que tinham aves com 60 e 65 anos de idade em cativeiro. As araras vermelhas, a média é em torno de 55 anos, e as araras canindés em torno de 45 anos, em cativeiro. Na natureza, como o bicho precisa se proteger, buscar o alimento, a gente estima que esse tempo seja um pouco menor. Não tão longo, tão longevo quanto no cativeiro. Tem uma pergunta interessante aqui do nosso colega médico lá de Minas Gerais, o Estevão, que ele pergunta se ainda existe um tráfico ilícito dessas aves de exportação para países asiáticos, para a Europa. Há um comércio clandestino ainda da arara azul? Olha, excelente pergunta. Esse foi um dos fatores que levou as araras à ameaça de extinção, que as colocou na lista de espécies ameaçadas em 89. Depois que o nosso trabalho, ao longo dos anos, esse fator, pelo menos aqui no Pantanal, diminuiu bastante. A gente não teve apreensões, nem ouvia falar. Mas depois que ela saiu da lista, em dezembro de 14, infelizmente esse tráfico voltou a ocorrer, e constantemente a gente tem denúncias, ou quando não é aqui no estado, ou em São Paulo, ou em Goiás, lá fora. Há uns 45 dias, entre 30 e 45 dias, eu li uma notícia que tinha sido apreendido na Austrália 6 exemplares de araras azuis. E lá, ela não é originária de lá, então era com certeza proveniente da natureza. Lá eles criam, assim como criam nos Estados Unidos, criam na Europa. Então, quando você tem ilegal, é proveniente do tráfico, e provavelmente do Brasil. Infelizmente, voltou a crescer. E hoje está acontecendo com araras canindés, araras vermelhas. Ontem mesmo teve uma apreensão no interior de São Paulo em que tinha filhotes de araras canindés
entre outras espécies. Uma pergunta do Gustavo aqui, ao vivo, se uma dieta vegana diminuiria o desmatamento. Mas, na verdade, Gustavo, essa é a minha opinião, me corrija, né? O desmatamento ocorre não é só para o pasto, ele ocorre também para a plantação da soja. E o Brasil exporta soja. Quem compra soja maior do Brasil é a China. Então, é sempre essa luta, né? Não adianta ser vegano só. Porque não é só carne, é soja, é cana-de-açúcar, é eucalipto, é milho. Aqui no estado a gente tem essas culturas todas. Então, assim, então você não vai comer o quê, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar conciliar um equilíbrio entre esta produção e a conservação da natureza. O que eu sempre digo é o seguinte, o boi, inclusive, Gustavo, para as araras, ele é até um excelente colega, um excelente grupo, porque onde tem o boi, principalmente lá nessa região de São Francisco do Perigário, que é aquele criação extensiva de gado, as araras ficam atrás do gado, porque ele come os frutos, a polpa dos frutos de jacuri e bocaiúva, regurgitam e elas seguem eles, tem uma convivência super harmônica, porque eles facilitam a alimentação dela, que daí ela só vai quebrar o coco para comer a castanha. Quando não tem o gado, ela tem que limpar a polpa, ela demora mais, é mais trabalhoso, é mais custoso, ela gasta mais energia para comer a mesma castanha. Então, eles até têm uma relação boa. Eu acho que, se você consegue conciliar isso, é possível. O Pantanal tem o gado há mais de 300 anos e a gente tem a conservação daquele bioma, que é um dos mais conservados do Brasil, é porque é possível conciliar. Eu não tenho nada contra ser vegano e quem eu acho que todo mundo pode ter a sua escolha. Mas eu acho que a gente só precisa conciliar. É verdade. O que precisa, seja no que for, é o equilíbrio. O que não pode é o exagero nem do lado nem do outro, né? O excesso de boi é ruim, o excesso de soja e milho é ruim. Quer dizer, a gente tem que encontrar um equilíbrio pela sustentabilidade, né? Exatamente. Até porque, doutor Marcelo, você da área médica sabe que se a gente tiver um ambiente equilibrado para as araras, para os insetos, para as abelhas, para as onças, esse ambiente vai ser bom para a gente também. Então, na realidade, o ambiente, a saúde do ambiente é uma só e inclui todos nós. Nós fazemos parte dele. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio do ambiente saudável que vai ser bom para a gente também. É claro, não tenha dúvida. A gente sabe, por exemplo, que uma espécie que está ameaçada, que a gente tem que ter cuidado, são as abelhas. A gente sabe que sem a abelha, a gente perde aí 60%, 70% da produção de alimentos do mundo. Exatamente. Então, esse é um outro problema. A Natália pergunta aqui se existe mais de uma espécie de arara azul, ou só existe uma espécie de arara azul. Não. Boa pergunta, Natália. Sim, temos 4 araras azuis, na realidade, hoje vivas, 3, que é a arara azul grande, essa que a gente está falando, que trabalhamos aqui no Pantanal, que ocorre em 3 pontos do Brasil, né? No Pantanal, Norte e Nordeste. Temos uma outra arara azul prima dessa aqui, que é a Nodorhynchus liar, ou arara azul de liar, muito parecido com a arara azul grande, só que é um pouco menor e tem uma faixa amarela em forma de meia lua, onde a nossa tem só uma fita. Ela só ocorre na Bahia, ela é endêmica daquela região, tem mais ou menos em torno de 1.200 indivíduos na natureza. Depois, a gente tem uma arara que está extinta. Nos últimos 100 anos, ninguém tem registro dela, só existem exemplares em museus espalhados pelo mundo, que é a Nodorhynchus glaucus, que ocorria ao longo do rio Corrientes. É prima também desta nossa arara e da arara azul de liar, mas não existe mais nenhum exemplar vivo. E temos a mais famosa de todas, que é a ararinha azul, que é um outro gênero, a Cianopsita spix, que ela também é endêmica da Bahia, na região de Curaçá, que foi muito bem representada no filme Rio 1 e 2, que é a Jade, e tem o Carlos Saldanha, que é o diretor do filme, o brasileiro, ele representa a Jade como a ararinha azul e o Blue como a nossa arara azul grande, né, em termos de cores e de formato, caricatura dos bichos. Mas são essas 4 espécies, sendo 3 vivas. A ararinha azul não é encontrada mais na natureza, mas existe um programa de reintrodução do governo brasileiro, junto com outras instituições
internacionais e brasileiras que pretendem devolver essa espécie para a natureza até 2023. Elas voltaram recentemente 52 indivíduos para o Brasil, elas vieram da Alemanha, estão agora num centro de reprodução em Curaçá, na Bahia, para se adaptarem ao ambiente, se reintroduzirem no local para serem futuramente soltas. Hoje a gente não tem nenhuma livre na natureza. Neiva, quando nós visitamos o projeto, nós ficamos muito impressionados com a dedicação, com o carinho e com a habilidade das equipes de campo. A gente acompanhou lá um trabalho digamos, de uma vistoria de ninho, e mensuração, etc., dos filhotes. Fica muito impressionado. É difícil você formar essa equipe? Quanto tempo você leva para treinar essa equipe? Quer dizer, que a pessoa tem que gostar do que faz, tem que aprender a escalar a árvore, tem que ter força. Fala um pouquinho desse treinamento para a gente. Formação. É difícil, leva tempo. Em média, a gente leva 3 anos para treinar um biólogo para atuar conosco no Pantanal. Só que não é só treinamento. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é um amor, uma paixão pelo que faz. Tem que gostar muito, porque estar no calor de quase 50 graus, com carrapatos, com formigas, com abelhas, com vespas, com sol escaldante, está escalando. E você ir lá e visitar uma vez é bacana, mas você está fazendo isso todos os dias, tem que ter muita paixão. E a gente tem orgulho da nossa equipe, porque eles realmente têm paixão. São pessoas que vêm e ficam muitos anos trabalhando conosco. Temos gente trabalhando há 20 anos, gente trabalhando há 15, trabalhando há 10, trabalhando há 6, mas leva um tempo para ser treinado. Tem que ser realmente contaminado pela paixão, pelo gostar do que faz, né? É a primeira coisa, não se importar só com o conforto, tem que gostar de estar no mato, de apreciar a natureza. É um outro ponto de vista, é um outro modo de vida, mas é muito prazeroso. Até hoje eu me encanto realmente de estar no Pantanal, vendo as araras, e isso a minha equipe tem, isso mostra, a gente vê nos olhos deles e nas atividades que fazem. É bastante prazeroso isso para a gente. Nós comprovamos isso. Parabéns à sua equipe, à formação dela. Há uma pergunta do Samuel, que eu não sei se vai dar para responder de uma vez só, porque ele pergunta qual o maior desafio: predadores naturais, perda do habitat, tráfico, ou todos juntos? Sem dúvida, todos juntos. É desesperador, às vezes, é desalentador a gente pensar o futuro que nos reserva, porque a gente vinha conseguindo elevar a população, aumentando o número de casais se reproduzindo, colocando caixa, tendo sucesso, população crescendo e expandindo. Aí você tem essas queimadas, o bicho sai da lista, porém começam a ter o tráfico de novo. As araras enfrentaram também uma doença entre 2015 e 2019, que a gente levou 3 anos para descobrir qual era a causa. Depois se descobriu que era herpes vírus. São mais de 100 cepas de herpes, a gente ainda não sabe qual é a cepa que atinge indivíduos adultos não reprodutivos. Aí some-se a isso o mesmo enfrentamento que a gente teve lá em 1990, das causas que levaram a araras à ameaça de extinção, voltando hoje com a perda de hábitat por desmatamento, queimada, o tráfico voltando a crescer e também, infelizmente, o uso de pena das araras para a confecção de cocares e colares. Isso, quando é restrito às tribos indígenas que fazem esses cocares e colares, que vão ficar com pajé lá na tribo por décadas, quando se é vendido para ser souvenir ou objeto de decoração, como algumas vezes a gente vê, é muito triste, porque cada cocar ou colar, você tem mais ou menos umas 30 araras que precisaram dar a vida para fazer aquilo, porque eles usam só penas da cauda e cada indivíduo tem no máximo 12 penas. Então eu fico muito triste quando eu vejo alguma reportagem, algum jornalista, pesquisador ou algum apresentador mostrando no seu ambiente de trabalho cocares e colares, porque é entristecedor. Isso hoje não é mais permitido. A cultura indígena, eles podem ter isso, mas expor, demonstrar ou usar como objeto de decoração é totalmente fora da realidade. E acrescente-se a isso
os problemas, então, que a perda de hábitat faz, a diminuição das espécies e que afeta toda a cadeia, né, que é extremamente sensível, aumentando a predação e diminuindo a reprodução das araras. Tem uma pergunta aqui da Vânia Palmeira. Ela fala assim, que queria saber se o incêndio do Pantanal queimou ou não as árvores que são refúgio da arara azul. Então, precisa dizer a Vânia que tem várias regiões do Pantanal, que na região que vocês estão, não queimou, queimou no passado. Mas na fazenda lá, a São Francisco, lá foi afetado, não? Sim, na Fazenda São Francisco são 25 mil hectares, é uma fazenda no Pantanal de Barão de Melgaço, ela faz divisa com a reserva indígena Perigara e com a reserva do Sesc. E essa fazenda ela queimou durante 20 dias de agosto. Infelizmente, o fogo passou por 92% da fazenda. Na próxima semana, nós estamos indo lá com uma equipe nossa de trabalho, mais o pesquisador Pedro Scherer Neto, que faz o censo das araras na região, e para avaliar o impacto que houve na propriedade. A gente já sabe que uma grande área de frutos de palmeiras que as araras se alimentam foi queimada. Com relação aos ninhos, a gente vai avaliar na próxima semana. Mas, de qualquer forma, as araras já foram impactadas porque vai faltar o alimento, né? Vai faltar o alimento, isso vai ser um problema sério. Com certeza. Tem uma pergunta interessante aqui da Tati Espínola. Ela diz que é estudante de biologia, que se interessa bastante na área, que acha o trabalho lindo e que quer saber se existe estágios no Instituto Arara Azul. Sim, a gente sempre teve um programa de estágio, todos os anos nós abrimos vagas. O ano passado a gente teve que interromper o programa por conta da queimada, que foi justamente na época da reprodução, e que a gente recebe os estagiários e voluntários, que fez aquele grande incêndio no Pantanal aqui de Mato Grosso do Sul. Este ano a gente estava de novo com a intenção de receber os estagiários, porém tivemos a pandemia. Então, são 2 anos seguidos que a gente ficou prejudicado, mas a gente sim recebe estagiários voluntários. A gente tem um prazer, nós já treinamos muita gente, não só aqui no Brasil, mas também do exterior, e que hoje atuam em projetos de conservação na América Central, na América do Sul e outros projetos aqui no Brasil. Nós temos aqui também primeiro a Luísa de Castro Costa, uma amiga muito especial nossa, que dá parabéns pelo projeto e pergunta se tem muito estrangeiro visitando, contribuindo, se o projeto é bem divulgado fora do Brasil. Então, quando não tem essa queimada nem a pandemia, sim, 70% dos hóspedes da Caimã, que é onde nós temos a nossa base de pesquisa, são estrangeiros. Eles sempre visitam, acompanham o nosso trabalho e, ao acompanharem o nosso trabalho, eles acabam fazendo doações, também adquirindo produtos, que é uma troca por doações. Agora, nesses 2 últimos anos, esse público foi bastante afetado. Então, a gente não tem turismo nem desde o ano passado e nem este ano, por conta da pandemia. Aí, com relação às doações, a gente tem também recebido doações de fora, né? A Elisa e a Eveline que tomam mais conta dessa parte. A gente recebe, tem uma divulgação, sim, com relação a essa queimada. Eu dei bastante fiz bastante falas para alguns jornais de fora do Brasil, como The Guardian, El País, Le Monde. Sempre eles estão procurando. Bom, você vai lá na fazenda avaliar o prejuízo dos ninhos, já sabe que houve um prejuízo a nível de alimentação pela queimada das palmeiras. E quais seriam, então, as primeiras medidas pós-fogo agora? Como é que vocês vão... O que vocês pensam em fazer lá para tentar melhorar a situação? Isso a gente já contando com o apoio das proprietárias lá da fazenda, fazendo poços novos para oferecer pontos diferentes de água, porque isso tem uma escassez emergencial agora. Neste momento, onde eles estão vendo grupos ainda, eles estão conseguindo encontrar frutos não queimados, mas algumas araras já estão sendo vistas comendo frutos, vamos dizer, defumados. Mas a gente fica muito preocupado porque o ano passado, quando a gente viu as araras comendo frutos defumados ou sapecados,
a gente também observou o desenvolvimento de uma lesão nos filhotes, que a gente acha que pode estar associado a esses frutos queimados. O que a gente pensa é que talvez vai ser necessário ofertar alimentos num período até que esses frutos da natureza estejam disponíveis. Então, o mais crítico e primordial é a água, isso já está sendo providenciado com as proprietárias. Em termos de alimentação, a gente vai ver se vai ser necessário buscar alimentos, primeiro dali da região mesmo, os frutos nativos, se não trazer alguns frutos de fora. Porém, a logística lá é bem difícil, é muito caro quando a gente vai para lá. O acesso geralmente só é de avião. E com relação aos ninhos, sem dúvida nenhuma, instalação de ninhos artificiais de medidas imediatas e instalação de cintas metálicas também para evitar predação. Que bom. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta mais especializada aqui da Tati Spínola. Se há endocruzamento entre as araras. E se há endocruzamento, qual é a consequência genética a isso? Olha, quando uma população fica muito diminuída, Natália, realmente isso ocorre e acreditamos que se as araras azuis tiveram isso no passado, isso já não ocorre mais, porque através da análise genética feita por nossos colegas lá da USP, a variabilidade da genética das araras azuis está hoje mais ou menos equilibrada, semelhante a outras espécies não ameaçadas. Então, se ela já passou por um gargalo e teve endocruzamentos, isso ficou lá atrás. Agora, neste momento, parece que não. São comprovados pelos trabalhos com nossos colegas da USP. A Tatiana, que está aqui comigo, fala que sim, Neiva, você é um exemplo para todos nós. Não fosse o seu trabalho, as araras azuis provavelmente não existiriam mais. Se você pode falar para a população quando você começou e como evoluiu até hoje. A população de arara de quando você começou e como está hoje. Então, a estimativa na natureza toda era em torno de 2.500, no Pantanal em torno de 1.500 indivíduos. Hoje, só no Pantanal, a gente tem uma estimativa de 5.000 araras azuis. 5.000. Nesta área que queimou, a estimativa é de 15% da população ali naquela propriedade. É um número bem significativo. Então, por mais que nosso trabalho tenha conseguido resultados extremamente positivos, a população aumentando, a gente até publicou um artigo o ano passado, demonstrando a evolução da população nessa região lá de Mato Grosso, que tinha em torno de 100 e pouco, 200 araras, e chegou até 1.000 araras azuis lá. E agora, com essas tragédias, com a queimada do ano passado, a mortalidade que as araras enfrentaram, outra vez o fogo este ano, e o que essas consequências do fogo causam, que é a diminuição de populações em geral, diminuição de abrigo, alimento, disputa, predação. Então, quanto que isso afeta? Então, a gente chegou no ápice, mas a gente está muito preocupado com o futuro. Inclusive, a gente deve discutir isso com o ICMBio, que é muito provável que a arara azul volte para a lista de espécies ameaçadas diante de tamanhas tragédias que ela vem enfrentando, esse aumento do tráfico também. Então, é muito provável que ela volte para a lista novamente. Infelizmente. Tem outra pergunta da Tati Spínola, que é interessante. Quantos ovos são colocados e como é o ciclo reprodutivo? Quantos períodos gestacionais existem e tal? A arara azul coloca, em média, 2 ovos, podendo variar de 1 até 3. Ela choca durante 28 dias. Ela cuida do filhote no ninho, em média, 107 dias, podendo variar de 107 até 120 dias. É um cuidado bastante extremado, porque o filhote ele nasce totalmente dependente dos pais. Ele não consegue se alimentar sozinho ainda quando ele voa, quando ele está lá com 60, 70 centímetros de comprimento. Parece uma arara já igualzinho uma arara adulta, só é menor. Mas ele não tem a força no bico dos adultos para quebrar os frutos e se alimentar sozinho. Então, mais ou menos 6 meses de idade é que ele vai começar a aprender a quebrar esses frutos e leva mais ou menos 1 ano para ficar independente dos pais. Aí os pais voltam a fazer nova reprodução. Então a gente tem observado no Pantanal que alguns casais se reproduzem todos os anos,
Outros levam até 2 anos para se reproduzirem. A gente tem até encontrado alguns casais, alguns filhotes que tiveram algum problema na hora de voar, ou machucou uma asa, ou machucou um bico, e ainda não está pronto para comer sozinho, os pais não abandonam. A gente tem sempre soltado nas nossas mídias sociais um especial de um Minion, que é o Miguel, foi adotado inclusive pelo Alexandre Bossi, em que um pouquinho antes dele voar, ele machucou o bico, ou machucar o bico dele, a gente não sabe. O fato é que quebrou o bico dele, então ele não conseguiu aprender a comer sozinho. Os pais já estão entrando na segunda estação reprodutiva e ele ainda continua com a família. Os pais não abandonaram ele. É muito lindo de se ver, muito legal. É muito bonito, muito bonito. E a gente nota o quanto é frágil, né? Porque o filhote, durante esse ano todo ali, que a hora que os pais saem, ele fica ali refém. Ele pode ser, qualquer hora, ameaçado por um predador, né? Exatamente. E as cintas resolvem a questão do predador mamífero, mas os que voam, a gente não conseguiu desenvolver nenhuma técnica para evitar a predação de outras aves, né? Então isso acaba acontecendo. Difícil. O próprio tucano me parece que é um dos predadores dos ovos, né? É uma história bem interessante os tucanos com as araras, porque o tucano é realmente o maior predador de ovos e de filhotes. Até uma idade de 30 dias, mais ou menos, ele é um grande predador. Porém, ele também é o maior dispersor das sementes da árvore manduvi, que é a maior maternidade das araras, que é a árvore usada para 95% dos ninhos. Então, veja que relação interessante. Ao mesmo tempo que ele tem a questão da predação, as araras precisam dele para semear as plantas que vão dar abrigo para elas. É bem curioso, né? Porque aqui na nossa floresta da Tijuca, a gente encontra vários tucanos. Tucanos e também um falcão não, como é o nome? Carcará. Um carcará. Ah, sim. Mas vocês estão com um programa de reintrodução aí da universidade, eu acho que é a Universidade Federal, estão com reintrodução de araras canindés, se não me engano, aí na Floresta da Tijuca. Além de canindé, tem outras espécies que eles também vão reintroduzir na natureza. E parece que está indo muito bem. Está indo muito bem. Há uma pergunta interessante do Pantanal Sul. Ele pergunta, Neiva, se você tivesse direito a um único desejo para o Pantanal, as araras azuis, qual seria? Vida. Vida. Longa vida. Vida livre e farta. Exatamente. Vida livre acima de tudo, para todas as espécies, não só para a arara azul, porque eu acho que todas as formas de vida precisam ter direito à vida. Claro. A Aninha Lopes, eu gostei dessa segunda pessoa interessada, hein? Como funciona o treinamento de voluntários e estagiários? Então, geralmente em maio, abril, maio, a gente abre as inscrições, as pessoas se candidatam, preenchem um formulário, a gente seleciona, faz uma entrevista, a gente tem um número limitado de pessoas que a gente pode receber por conta da nossa infraestrutura. Os veículos que a gente utiliza, então a gente tem um número limitado. Mas no mínimo 4 pessoas por ano a gente recebe no Pantanal e mais 4 aqui em Campo Grande, no projeto Aves Urbanas Araras na Cidade. A Luísa pede só para você explicar melhor o manduvi. O que é o manduvi, essa árvore que abriga as araras? O manduvi é uma espécie, a gente até falou, uma espécie-chave no Pantanal. É uma planta, é uma árvore que tem o miolo dela mole, não é uma madeira dura, como o ipê, como a aroeira, como o jacarandá. Ela é uma árvore que o miolo dela é bem mole. E aí, com isso, a arara consegue, então, escavar e fazer uma grande cavidade. Só que ela só consegue fazer isso porque tem outras espécies que fazem um buraco antes dela, ou seja, para coletar insetos, para alimentação, ou psitacídeos que vão fazer seus ninhos. Ela tem a capacidade de aumentar um buraco nesta árvore, mas não de começar um buraco sem uma árvore sadia. E essa árvore, então, quando ela dá ninho, quando ela tem porte para ninho, ela já tem no mínimo 60 anos, em média 80 anos. Isso então, que eu ia te perguntar,
mandovi leva muito tempo para crescer? Leva, então, ela já tem no mínimo 60... Não, ela cresce rápido, mas para ela ficar com um diâmetro robusto, que tem que ser no mínimo 60 centímetros interno da cavidade, 50 centímetros, desculpa, interno, é no mínimo 60 anos, mas a média é 80 anos. E como ela tem esse miolo mole, é uma madeira mole, ela também quebra com facilidade. Então a perda dos ninhos também é rápida. Ela não é uma árvore que vai viver aí 400, 500 anos. Por quê? Porque ela se quebra com facilidade. Bom, tem os ninhos... Desculpa, só acrescentar que os frutos dela, ela tem um fruto carnudo, é uma polpa grande que serve de alimento para vários elementos da fauna do Pantanal. E a semente que tem um amendoim é como se fosse um amendoim grande mesmo, por isso ela também é chamada de amendoim de bugre. E este amendoim o tucano come, o tucano e outras espécies. A arara-carindé, por exemplo, come a polpa do fruto dela. Por isso que a gente fala que ela é uma árvore-chave no Pantanal. Na realidade, as cavidades que se formam no mandovi formam um verdadeiro ecossistema. Porque além do ninho da arara, você tem insetos, vários insetos na cama, formando uma entomofauna. No topo você tem os morcegos, às vezes abelhas. Então, assim, é uma interação muito grande nessa árvore. E está havendo um reflorestamento dessa árvore, um replantio? Sim, a gente tem conseguido o engajamento de vários proprietários em vários locais, não só do Pantanal, mas também do Cerrado. E também até em algumas cidades, aqui em Campo Grande, inclusive, tem plantado os mandovis, porque já entenderam a importância dele para a fauna. Ele é extremamente importante para a fauna. Não só para ali... Pantanal, né? Exatamente. Como abrigo, né? Abrigo e reprodução para várias espécies. Reprodução, alimentação. Essa árvore é chave. Chave, chave. E linda. Por outro lado, há uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder bem. As araras se adaptaram bem aos ninhos artificiais? Pode se colocar em qualquer local? Sim, elas se adaptaram bem. A gente teve, eu acho que, um pouco de iluminação, sabe? Porque realmente eu testei no início do projeto, lá em 95, quando eu vi que havia uma escassez de cavidade, havia muitas araras brigando por ninhos, e aí eu comecei a testar modelos e materiais para esses ninhos. A caixa, no modelo que ela é usada hoje, é a mesma que eu fiz em 95 e que uma semana depois de instalar, as araras utilizaram. Então a gente continua espalhando esse mesmo modelo em vários locais. Elas aceitam bem, não só elas, mas vários outros exemplares da nossa fauna, inclusive mamíferos utilizam. E ele está sendo replicado em vários locais do país, para várias outras espécies. A gente viu que o pessoal está usando para micos na Mata Atlântica, como abrigo, para várias espécies, para papagaios, para patos, enfim, elas são bem utilizadas. A única coisa que a gente recomenda é que antes de sair colocando caixa por aí, que se faça um estudo do ambiente, para você, de repente, não estar favorecendo uma espécie filantrópica que pode ser introduzida e que pode crescer grandemente por oferta de um determinado recurso e acabar extinguindo espécies locais. Então, que seja cuidadoso a instalação dessas caixas. Para não quebrar o balanço, né? Exatamente. O equilíbrio. O Eric Barbosa pergunta, além do mandovi, tem alguma... Ele pede desculpa, mas não entendeu bem. Tem outra palmeira que elas buscam alimentação? Sim, o mandovi é a árvore de ninho, né? O que elas usam para alimentação é o acuri, que é uma palmeira nativa do Cerrado, e a bocaiúva. São duas espécies de palmeiras que elas utilizam aqui no Pantanal. Na região Nordeste são outras duas espécies de palmeiras, e na região amazônica, no Pará, outras duas espécies, mas de frutos bem semelhantes, bem aparentados, que em termos de tamanho, de peso, para que ela consiga abrir, com o bico dela que é extremamente forte e potente. Bom, vencido o problema lá agora, controlando, o que você vislumbra como futuro do Instituto Arara Azul?
Qual o seu plano? O que você almeja para aumentar, para a gente ter mais dimensão? Eu almejo que a sociedade em geral, e daí por isso a gente trabalha muito com criança, muito com os produtores, entendam no que esse mundo é um só, que o nosso equilíbrio depende das araras, das onças, das borboletas, das abelhas, dos cupins e de todas as espécies da nossa flora. Com essa queimada, por exemplo, como eu já disse, a gente não sabe o que tem de banco de sementes, o quanto isso vai ser levado em conta para se recuperar. Então eu vislumbro um ambiente onde se consiga encontrar o equilíbrio entre as pessoas, a produção, a sustentabilidade e a harmonia entre nós e todos os outros seres. Porque a gente não é superior aos outros, a gente só acha que é, eu acredito. Neiva, olha, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo, mas essa live vai ficar gravada como um IGT aqui no canal da Itamucino e depois vai para o YouTube, que as pessoas possam rever. E muito em breve a gente vai anunciar nas todas as mídias aqui a nova coleção da camisa de ciclismo do Instituto Arara Azul e vamos mandar para vocês para que vocês possam comercializar e angariar fundos para a gente conseguir proteger melhor essa arara que é um verdadeiro símbolo nacional e você, que é uma pessoa muito especial para todos nós. Então, obrigado. Eu deixo esse último minuto que nós temos ainda para você falar o que você quiser. Bom, eu quero agradecer primeiramente. Eu acho que Deus sempre me coloca com pessoas muito boas. Está aqui Elisa, Eveline, toda a nossa equipe de campo, aos proprietários que têm nos apoiado ao longo desses 30 anos, sendo grandes parceiros, aos nossos patrocinadores, às instituições com quem trabalhamos. Mas, assim, você já ajuda muito divulgando, nos acompanhando e relatando isso para os seus amigos. Então, somos muito gratos a Deus por nos colocarem pessoas tão boas no nosso caminho. Eu só posso agradecer e deixo a Elisa também fazer a fala dela. Também obrigada a vocês. Mais uma vez, estamos juntos e espero que tenhamos outras e muitas vezes de nos encontrarmos, de vocês estarem nos apoiando. Vocês realmente são uns anjos que estão aí no Rio de Janeiro, mas muito próximos aqui das Araras Azuis e do nosso coração. Muito obrigada a você. Um grande beijo para a Tatiana. Então, um beijo para vocês e sucesso no projeto. A gente vai estar firme junto no projeto. Obrigada a todos os ouvintes também que Exatamente. ficaram com a gente nesse momento, aprendendo um pouquinho conosco. Obrigada.